Park Hyung-suk Daniel Park, ou PHS, ele que atende por muitos nomes e sem dúvidas é um dos personagens mais fortes vivos de Lookism até o momento. E isso se deve ao fato que ele possui um segundo corpo, e um corpo completamente perfeito, diferente do seu corpo original que era um gordinho e sofria bullying, e teve que passar por um treinamento e ficar magro. Bom, nesse segundo corpo do Hyung-suk, ele é completamente fora do comum, além de sua aparência, cujo deixava as estudantes loucas por ele, como também suas capacidades físicas, que até mesmo intimidava seus oponentes e aliados. Ele possui uma força tão monstruosa que isso já foi deixado claro desde o início da obra, principalmente quando ele supera o agarrão do Vasco, outro personagem que era bastante forte e um dos top 3 da escola deles. Sem falar também em seu incrível talento e habilidade de copiar, algo que somando com seu físico perfeito e seu talento, o deixa um verdadeiro monstro. Porém, apesar de todo o seu talento e força, eu quero trazer um vídeo para vocês explicando tudo, ou quase tudo, né, sobre o seu nível de força. Então por isso eu resolvi trazer esse vídeo para vocês, intitulado O Quão Forte é o Park Hyung-suk Segundo Corpo. Enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, primeiramente eu gostaria de falar sobre suas capacidades físicas. Ele que há muito tempo possuía capacidade física acima do normal devido a seu corpo ser perfeito. Para vocês terem uma ideia, o PHS nunca treinou nesse corpo perfeito e mesmo assim ele conseguiu lutar e até mesmo vencer de caras que treinavam para um caramba, ao ponto de ser anormais também. Querem um exemplo? Vejam a luta dele contra o Jin-sung no capítulo 271 a 273, se não me engano. O Jin-sung era um dos personagens mais talentosos naquela época, que mesmo após várias derrotas, ele não parava de treinar seu boxe e seu corpo. E mesmo se autoproclamando um gênio, ele não conseguia lidar com um verdadeiro gênio que tem um corpo perfeito. E mesmo seu poder, velocidade e técnica sendo incríveis, ele não conseguiu ganhar. E sim ajudou o Hyung-suk a levar seu corpo perfeito ao limite. Limite entre aspas, né? Se é que vocês me entendem. E o fez se aquecer. Mas como assim se aquecer, Sandak? Então, o PHS entrou em um estado físico onde seu coração não parava de acelerar. E o aquecimento ao ponto dele até pensar que estava doente, mas não era isso. E sim sua adrenalina sendo ativada. Afinal, ele nunca tinha lutado com esse corpo, e nem sequer tinha encontrado alguém tão forte, e com isso ele desperta o modo Crazy, ou o modo Adrenalina. E para outros, esse modo também são chamados até de autodepreciação, que é o modo que o Jin-suk tem e vai conseguir no futuro. Nessa luta ele ainda não tinha. Enfim, esse modo Adrenalina é onde ele recupera todas as suas energias e fica mais forte ainda. É como se ele finalmente tivesse aprendido a usar seu segundo corpo. Algo que ele peca muito nisso, já que ele não sabe usar o seu segundo corpo, pelo menos nessa época que eu estou me referindo na luta. Mas enfim, o PHS também nesse modo já enfrentou o Seo Seong, um dos antigos candidatos a sucessor do Jong-gun, porém foi desqualificado por ser muito brutal. Insano, galera. E mais insano ainda é o fato que, no dia que teve a luta dos 4 líderes de grupo, entre o Han, Ji Myung e o Wang Goshun, o Seo Seong foi o vencedor. Aí já dá para ter uma baita noção da sua força, né? E detalhe, vocês estão ligados nesse modo Crazy do Hyung-suk, né? O modo Adrenalina. O Seo Seong desbloqueou o modo autodepreciação nessa luta e ficou muito mais forte também. Enfim, ele é tão monstruoso assim em sua forma base e olha que ele nem possui um domínio ainda. E o que seria isso se vocês devem se perguntar agora, né? O domínio é quando o cara leva seu corpo ao extremo e devido a alguns requisitos como encontrar um oponente que não consiga superar, cujo chamamos de parede, ele acaba superando seus limites e ultrapassando essa parede, ou muro, e com isso acaba quebrando algum limite e conseguindo domínio, como da força, velocidade, técnica ou resistência. No entanto, devido a um limite físico tão alto que o Hyung-suk possui, ele ainda não conseguiu alcançar o domínio. Sem falar também que isso em parte é por causa do seu instinto superior, já que sempre quando ele poderia se desafiar e superar seus limites, ele perdia a consciência e entrava nesse modo. Porém, sobre o instinto superior, eu falarei mais na frente nesse vídeo. Enfim, diversos personagens fortes mencionam as capacidades fixas do PHS. Até mesmo o rei de Busan, o Jirang, quando enfrentou o PHS, ele ficou admirado com o tamanho talento e por causa do seu corpo perfeito. E detalhe, isso somente na forma base, hein? E também contra outro rei, o rei de Incheon, que ficou tão impressionado com sua força que se pergunta o que aconteceria com eles, que são reis da primeira geração, se pessoas como Hyung-suk estivessem na ativa lá. Cê é louco, galera, isso foi insano. E se isso não bastasse ainda, até mesmo o filho do lendário Kim Capriong, o homem mais forte do Voice antigamente, chamado Kim Ji-tae, fica um pouco surpreso pelas capacidades físicas do Hyung-suk, mesmo sem possuir um domínio ainda. Inclusive eu acredito que ele vai conseguir dar força, velocidade e técnica, já que ele usou a cópia deles contra o Ji-tae e não teve efeito nenhum, afinal ele não os possui. E claro, já foi dito que ele possuía a força para ser um rei na primeira geração, ou seja, ele é um verdadeiro monstro. Porém, ele é tão forte assim estando consciente, mas vocês nem imaginam a calamidade que ele é inconsciente.
O Park Hyung-suk, quando está inconsciente, ele acaba entrando em um dos modos mais fortes do verso, se não o mais forte, hein, que é chamado de instinto superior. Mas como assim, Sdak? Ele só entra nesse modo se ele ficar inconsciente? Se vocês têm essa dúvida, a resposta atualmente é sim. Em todas as outras vezes que ele entrou no instinto superior, ele teve que desmaiar antes ou perder a consciência do seu corpo devido a substâncias ilícitas, e com isso ele acaba entrando nesse modo. Porém, o que esse modo tem de tão especial para ser considerado um dos mais fortes do verso? Calma, gafanhoto, eu irei explicar. Para ser mais exato, o instinto superior é um estado onde o usuário está em uma determinada luta, porém acaba sendo derrotado e perdendo a consciência. Mas claro, não a perdendo completamente e ficando em um estado de semi-consciente, graças a uma determinação e uma vontade de lutar, mesmo após perder a consciência, entre aspas. E isso faz se levantar. Porém, esse estado acaba aprimorando seus sentidos visuais e pensamento momentâneo. Basicamente, você fica com uma percepção melhor. E como dito pelo próprio autor, o PTJ, esse estado não torna o usuário forte. Ele até mesmo usa um exemplo de um personagem bem bucha e louquismo, o Lidou. Ele cita que não é porque o Lidou possa ter o Ui que ele se tornaria forte. Mas galera, vale lembrar de uma coisa, que esse era um conceito primordial do instinto superior. Porém, ao decorrer da obra, até parece que o autor vem mudando e adicionando certas fraquezas nesse estado, galera. Já que diferente de todos, o instinto superior no Hyung-suk o deixa extremamente forte, galera. E isso provavelmente tem a ver com seu corpo ser perfeito e possuir uma vasta experiência e um vasto arsenal de técnicas também dominadas. Algo que não sabemos como ele possui. Tipo, na terceira filial ele demonstrou dominar várias artes marciais, diferente do Elhan que apenas copiava. O Park Hyung-suk simplesmente dominava elas. Isso é absurdamente insano. E bom, outro motivo desse estado ser apelão quando o PHS usa é que ele extrai 100% do potencial do segundo corpo do PHS e além do mais consegue se adaptar aos oponentes ao ponto de ficar extremamente forte e até mesmo já ter dado trabalho e quase derrotar o Jong-gun 2 vezes. Isso é insano. E se vocês viram esse meu vídeo do Gun, vocês sabem o quão forte é o Gun, né? Sem falar também que o Park Hyung-suk nesse modo inconsciente busca sempre a resposta perfeita para determinada situação, uma verdadeira máquina de combate. Mas é claro, isso leva a uma fraqueza desse modo, que seria o paradoxo da perfeição, que resumidamente é o seguinte: se ele busca a resposta perfeita em uma luta, o que aconteceria se ele se deparasse com o mesmo problema 2 vezes? Ele buscaria a mesma resposta, certo? Já que a resposta de antes foi a perfeita, e com isso alguém que saiba dessa fraqueza pode explorar esse paradoxo e derrotá-lo, como o Gun fez na captura dele. Porém, isso leva a outro tópico desse vídeo, que seria os feitos do Park Hyung-suk. Feitos. Bom, eu irei falar dos feitos mais notórios dele, começando com sua primeira luta contra o Jong-gun, uma luta digna de pararmos para observarmos e dizermos: absoluto cinema. Nesse dia o PHS entrou no instinto superior e peitou o Jong-gun, ao ponto de deixar algum surpreso por haver outro igual a ele. Isso desencadeou uma série de vários golpes insanos, galera, onde o PHS até se demonstra superior ao Gun algumas vezes, e o deixando o Gun extremamente animado. Porém, essa luta não teve um final. Afinal, quando o PHS ia decidir quem sabe o golpe final, ele recupera a consciência e volta ao normal. Com isso, o Gun se levanta e ganha, galera. Porém, claro, o PHS conseguiu o feito de quebrar o braço do cara que era o Nemesis da segunda geração daquela época, o terror de todos, porém ele foi lá e conseguiu. Mas temos também sua outra luta na terceira filial, quando seu corpo estava sob os efeitos de drogas, e acabou entrando no Ui, e com isso tacando o terror em geral. Ele até mesmo bateu em alguns nomes conhecidos, e aí os líderes do grupo da segunda geração, como Jim Young, o líder do Big Deal, o Jitaeus, o segundo do Big Deal, o Seo Seong, alguém que até mesmo era superior aos líderes, e ainda bateu no Elhan, o mais forte da segunda geração daquela época, que possui a habilidade de copiar. Ele simplesmente derrotou todos e de brindes ainda bateu no Jong-gu, alguém do nível Jong-gun, meus amigos. Eu recomendo que vocês leiam esse capítulo de novo, porque foi absurdo. E bom, também tivemos outra vez que ele provou ser um dos mais fortes da obra nesse modo, que foi na primeira filial dos Orcas, quando ele estava dopado pelo Park Ji-young e enfrentou novamente os caras da segunda geração. E até mesmo seu corpo original, que antes era gordinho e está magro após o treinamento do Gun e da Sofia. E vocês acham que essa luta foi tão fácil assim igual as outras? Claro que não, afinal seu corpo original também estava no instinto superior. Ou seja, foi uma luta entre duas máquinas e até mesmo descobrir uma fraqueza desse modo, que seria a adaptabilidade. Alguma coisa assim, galera. Exemplo, se o oponente é fraco ou forte, o usuário adapta sua força para o nível dele. Mas Suná, como isso seria uma fraqueza? Simples, o oponente pode simplesmente esconder sua força e mostrá-la no momento certo, sendo assim, superando o Ui do cara que estava em um baixo nível. O Hyung-suk original tentou fazer isso, mas no momento do golpe final, o corpo perfeito defende, sendo assim, derrubando o original. Aí também foi nesse momento que o corpo original estourou no instinto superior. E galera, vale lembrar também que foi nessa luta que o Park Hyung-suk perfeito demonstrou as cópias dos caras que ele nunca viu antes, como o Rei de Busan e discípulo de Kikapyeong, o mais forte da geração Zero. E isso levanta uma teoria para a galera: será que o segundo corpo é do futuro? Mas bom, isso é assunto para outro vídeo.
Mas bom, sua última luta no instinto superior que vimos foi contra o Jong-gun novamente na captura dele, porém o Gun estava no Tui, o verdadeiro instinto superior. Inclusive eu tenho um vídeo que aborda todas as lutas do Gun nesse arco, está aí no card, confira lá. Enfim, o Park Hyung-suk acaba derrotando o Gun nesse modo, mas quando o Gun recupera a consciência e vai para a forma base, ele derrota o PHS explorando a fraqueza do paradoxo da perfeição, igual mencionei anteriormente. E bom, pra mim esse é um dos melhores feitos do Park Hyung-suk segundo o corpo, algo que o torna no mínimo top 5 da obra. Porém, claro, se ele dominar o Ui e superar suas fraquezas, ele se torna top 1 facilmente, isso é fato, e ele vai se tornar no final da obra. Ah, eu já ia esquecendo, na captura do Gun, ele até mesmo troca golpes de igual para igual com a lenda da primeira geração, o Lee Ji-hoon, vulgo Ligeirinho. E na primeira filial, quando ele enfrenta o Jin Yong, o copiador da geração 0, e membro do punho do Kim Capriong, alguém até mais forte que o Lee Do-gil, galera, o senhor de tudo. Também o Jin Yong cita que seria interessante ver a luta do Park Hyung-suk no instinto superior contra o próprio Kim Capriong, galera, se ele estivesse vivo, algo que coloca o PHS em um nível absurdo via feitos e narrativa. Mas claro, ele sem esse modo não é tão forte assim, podemos ver ele sendo até mesmo derrotado por um personagem que nem encostaria nele no Ui, porém, ele também não é tão fraco, né? Os caras da primeira geração até se perguntam o que aconteceria com eles, que são reis da primeira geração, se esses caras como o PHS estivesse presente lá. E detalhe, o PHS estava usando a cópia do Jong-gun, hein? E o seu modo Crazy, algo que deixa ele extremamente animado e ganha um up de força, até mesmo pressionando o Na, o rei de Incheon. Sem falar que nesse arco de Busan ele também derrotou o número 3 de Busan com apenas um soco. E esse soco foi copiado do próprio número 3. Isso foi absurdo, galera. E bom, se você é um cara que gosta mais da física, pensa por esse lado físico, galera, onde você quer fazer uma breve análise sobre o quão forte ele realmente é aplicado nos padrões da física, no nosso amigo Marcos, o maior lustro da comunidade BR de Loquisme, aqui eu tenho certeza, ele fez uma análise sobre o soco do número 3 de Busan, algo que o Hyung-suk copiou na forma base. Então vamos lá. Ele cita aqui, o número 3 tem uma durabilidade nível construção, se ele suportou o chute que pulverizou uma bola de demolição, que estimamos anteriormente em cerca de 500 mil toneladas de força, o corpo dele funciona como uma armadura biológica superior ao aço forjado. Se o chute e a bola de demolição estava na casa dos megajoules, esse soco final provavelmente concentrou uma pressão de milhares de libras por polegada quadrada em um único ponto, galera, agindo como uma perfuratriz industrial. Em termos de física, esse soco equivale a ser atingido por uma marreta hidráulica industrial ou o impacto frontal de um caminhão de carga, galera, a cerca de 100 km por hora. Mas concentrado na área do punho humano. Isso é absurdo, galera. E para contextualizar vocês, esse chute na bola de demolição que ele está se referindo é o chute do Vasco, o chute que o Vasco deu na bola de demolição lá no capítulo 411 por aí e a destruiu. E esse chute não fez nada do número 3 de Busan, galera. Isso é absurdo. E o punho que ele fala também é o punho que o Hyung-suk copiou do número 3 e o desmaiou. Não desmaiou, mas o derrubou. O próprio punho dele. Isso é insano. E com isso ele foi dito pelo Lee Ji-hoon que da segunda geração ele é o candidato à lenda, e alguém que substituiria o posto do Jong-gun. Aí eu pergunto para vocês, o quão forte o Park Hyung-suk segundo o corpo é? Deixe seus comentários e análise. Enfim, esse foi o meu vídeo, se vocês gostaram eu peço o like de vocês e me acompanhem, porque somente aqui vocês encontram o canal 100% focado em loquismo. Enfim, esse daqui na área e nos vemos no meu próximo vídeo.